Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Wagner Cardoso, técnico responsável aqui pela assistência técnica. E hoje pessoal, nós estamos com esse par de caixas de som aqui, ó, uma ativa e uma passiva da marca NKS. O modelo aqui pessoal é o PK1000. Essas caixas de som aqui estão com um roncado aí na saída de som. E a gente então vai fazer o diagnóstico aí, ver o que está acontecendo com ela. Vamos lá para esse diagnóstico aí? Caixa de som NKS, pessoal. Essas caixas aqui são muito boas, tá? Não entram muito aqui para fazer manutenção na nossa assistência técnica. Essa caixa é uma caixa multiuso, né? Que dá para fazer diversas coisas com ela aí. Ela possui uma entrada para guitarra ou violão, que é essa daqui, ó, com o seu controle aí. Possui duas entradas aqui, ó, de microfone, tá? Mas o volume aqui, ó, acredito eu que seja para os dois. Acredito até que eles são ligados aqui em paralelo, tá? Tem um botãozinho aqui, ó, de equalizador. Tem um equalizador grave, né, e agudo aqui, ó. Mas também, ó, tem equalização aqui, ó. Dois equalizadores, na verdade, nessa caixa de som, né? E aqui é o controle de volume e tem uma plaquinha aqui que é dedicada ao MP3, né? E também a FM. E aqui, ó, tem um controle não, né? Um VU aí para você ver as batidas, né, do som. Essa caixa aqui promete entregar 300 watts RMS, tá? Mentira. Será que dá isso tudo aí? Não acredito muito não, tá? Tô vendo aqui, ó, que tem uma bateria de tweeter. Se esses tweeters todos funcionar aí, essa caixa só chia, na verdade, né? Não vai dar grave nenhum aí. Pessoal, essas caixas aqui, pelo que eu tive vendo aí na internet, quando você aumenta o volume, aqui pisca alguns LEDs, né? Eu não gosto muito desse tipo de sistema aqui não, tá? Que isso daqui sempre vibra demais, sempre bate. E não é legal aí no som, né? Quando a gente tá ouvindo um som muito alto aí, escutar esses tipos de vibração aí. Bom pessoal, isso daí é a apresentação das caixas, tá? Ela também tem aqui uma entrada auxiliar, tá? Que fica aqui atrás, ó. Uma entrada auxiliar e aqui é a saída para outra caixa de som, tá? Até quebrado aí, ó. Mas vamos ver isso também na manutenção aí. Então vamos lá ligar uma lâmpada em série aqui, já que ela tá roncando, né, para ver como que tá aí o áudio dela, o funcionamento dela. Pois bem, pessoal, nossa lâmpada em série já tá aqui. Só vou ligar ela aqui na tomada pra gente tá. Só tá uma lâmpada, tá, de 40 watts aqui acesa. Então vamos ligar essa caixa aí, ó, aqui na nossa lâmpada em série para ver, ó. Já deu para ver que acendeu, né, a lâmpada. Conseguiram ouvir aí o roncado? Se a gente botar outra lâmpada ali, mais peso, mais barulho ainda vai dar aqui, tá? Então, pessoal, isso daí provavelmente sintoma de saída de som com problema. Vamos abrir essa caixa então para ver o que está acontecendo aí com ela. Então pessoal, já estamos aqui, ó, com o transformador e o bloco amplificador aqui, né, que fica tudo parafusado nesse metal aqui, que fica aqui, ó, na parte de trás da caixa de som. E pessoal, aqui, ó, a gente pode ver que ele usa, essa caixa de som aí, ela usa um amplificador AB, tá, com transistores aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aí para vocês. Talvez eu não vou conseguir, mas é o 2SD 1047, tá bem apagadinho ali, tá pessoal? E eu tive notando aqui, ó, que tem um resistor aqui que tá praticamente aquecido, né? Ele não chegou a carbonizar não, tá? Pegar fogo não. Ele só tá mesmo aí, queimou aí a sua serigrafia aí que tá nele. Bom pessoal, a gente vai ter então que remover essa parte aqui do amplificador para a gente fazer alguns testes aí, ver se esse resistor tá
tá com problema mesmo. E vamos medir aqui também, ó, esses transistores aqui, que pelo curto que tá lá, provavelmente algum canal aí deu problema, tá? Lembrando que esse amplificador aqui é estéreo, tá? Um canal de cada caixa aí, por isso 2 pares de transistores aqui e mais 2 ali, tá? Vamos lá então remover esse bloco amplificador aqui agora por completo e testar esses transistores aí. E pessoal, eu tive reparando aqui, ó, que alguém já trabalhou aqui. A solda aqui tá bem diferente, tá? Da normal aqui, do restante aí do amplificador. Mas isso daí não importa não, tá? O último técnico aí fez um bom serviço aqui e substituiu pelo menos os transistores de acordo com a especificação, né? Então vamos dar continuidade aí. Agora eu vou remover também essa placa daqui, tá? Vou deixar só os transistores aqui, ó, parafusados no dissipador para a gente poder fazer um teste aí, verificar como que eles estão. Então agora nós vamos medir aqui os transistores. Meu multímetro tá com a pilha um pouco fraca aí, então não tá batendo lá no final da escala, tá? Mas dá para medir assim mesmo. Vamos ver aí como é que tá a situação deles. Vamos começar pelo primeiro aqui, tá? O primeiro aparentemente tá bom. Bom pessoal, esse transistor aqui, ó, tá com problema, tá? Vamos ver esse daqui da temperatura aí, ó. Esse tá bom. Esse tá bom. E esse também está bom. Somente um transistor aqui com problema, tá pessoal? Vamos ver aqui na plaquinha como que tá a situação desse resistor aqui, ó. Nós vamos levantar ele aí para dar uma olhadinha se ele queimou, tá? Bom pessoal, nesse resistor aqui a gente vai usar o nosso multímetro digital aí, tá? Para ver. Aqui na placa, ó, tem a especificação de qual é a resistência dele, tá? É de 220 R. Então vamos botar aqui, ó, na escala ômica e vamos verificar se ele está marcando os 220 ainda. 225, tá pessoal? Tá certinho aí essa resistência. Então ela só superaqueceu mesmo. Provavelmente eu não vou substituir ela, tá? Se eu encontrar alguma aqui no meu estoque ali, eu até substituo, mas é uma resistência de 1 watt. Não queimou, então não tem muito o que fazer não. Vou deixar essa resistência aí. Aqui a gente vai medir essa resistência aqui também, ó. Ela é uma resistência aí de 2 watts, tá? De 47 R. Essa resistência aí queima bastante nesse tipo de amplificador aqui. Vamos ver se ela tá boa. Tá boa também, tá pessoal? Então não precisa ser substituída aí. Pessoal, aqui ó, geralmente quando queima, né, um transistor daqueles ali, é bom verificar aqui os pré-excitadores, né, se estão bons também.
Ele usa aqui 2 transistores para pré-excitador, 2 transistores aí fazem um par diferencial e um transistor aí aparentemente é para equalizar, né, a saída de som ali, para elas ficarem lineares. Pois bem, pessoal, testei aqui esses transistores superficiais aqui. Acredito que não vou remover eles daqui, como eu tinha falado, tá? Não vou ter esse trabalho aí de tirar 5 transistores aqui para medir um por um, ver se está com problema. Até porque se algum deles aqui tiverem com problema, a nossa lâmpada em série vai acusar, né, quando a gente estiver fazendo os testes aí. Bom, pessoal, aparentemente todos bons, só tem bastante mau contato, tá? Nos terminais aí deles. Então eu vou ressoldar esses terminais aí até para reforçar um pouco. Também não vou substituir aqui os resistores, tá? Porque mesmo escurecido aqui ele tá bom. Eu não sei, né, se com o peso aí ele pode alterar aí, mas acredito que não. Nos testes também a gente vai ver se isso daí vai estar tudo certinho. Então, pessoal, aqui no caso mesmo, eu só vou substituir aqui eu vou substituir na verdade os 4 transistores, tá? Eu tenho aí deles novos em estoque, acredito eu. Uso bastante desses transistores aqui, tá? Então vou substituir os 4 aí para ver se ficam equalizados, né, iguaizinhos. E vou conectar aqui, soldar a placa de novo no local e a gente vai fazer uns testes ali na caixa de som para ver se com isso o aparelho vai funcionar aí. Transistores colocados aí no local. Tá vendo que esse daqui, ó, ficou desnivelado com os outros, tá? O parafuso desse daqui, a rosca ali onde prende ele, gastou, tá? Então a gente teve que baixar ele aí um pouquinho, tá? É melhor do que fazer outros furos aqui em cima, né? Inverter o dissipador, ia dar muito mais trabalho. Então aqui a gente tá com um pouquinho de pressa aí nesse serviço. A gente fez assim, mas isso daqui não impede em nada aí no funcionamento do aparelho, tá bom? Então agora nós vamos soldar aqui, ó, a placa de novo no local para fazer os últimos testes aí.
Muito bem, pessoal, montamos aqui superficialmente, tá? Conectamos ali só mesmo para testar aí se vai dar problema. Então agora vamos fazer o nosso teste aí, vamos ligar na lâmpada em série, ver o que que acontece. Olha, a lâmpada já apagou. E aqui, ó, o painel na frente já acendeu todinho, tá? Vamos ver aí se tá dando som. Ó, chiado já tá de uma estação de rádio. Vamos ver aí se ele procura algum rádio aí. Bom, pessoal, eu vou pegar um pendrive aqui pra gente fazer um teste, mas áudio já tá dando, tá? Então vou pegar um pendrive ali e a gente faz um teste aí rapidinho. Então, pessoal, vamos colocar o pendrive aqui e vamos ver se vai dar áudio, né, com qualidade, que esse é o importante aí. Aí, pessoal. Então, pessoal, dando áudio normal, tá? Pessoal, aqui ele tá ligado, tá, numa lâmpada série 100 watts e numa de 40, ó, os dois ligados. E tá funcionando aí normalmente, tá? Então, pessoal, funcionou lá tudo certinho. Agora a gente vai substituir esse conector aqui, ó. Eu não encontrei aqui na minha cidade, tá, para comprar desse tipo de conector. Nem no Mercado Livre eu procurei lá, não achei dele. Eu tenho aqui um conector um pouquinho diferente, tá? A gente vai então colocar esse daqui no local aqui. Vai ficar bom também, tá bom? Colocamos aí, pessoal, ficou um pouquinho torto, tá? Porque a furação dos parafusos ali estava diferente. E esse foi a melhor posição aí que a gente conseguiu colocar esse conector aí, ó. Mas ficou bom, tá? Ficou firmezinho, não vai soltar à toa. E a caixa aqui, ó, já ligamos as duas caixas. Vamos fazer um teste agora para ver como é que tá a qualidade de som aí. É isso aí, pessoal, funcionou tudo certinho. Foi somente um transistor desse daqui, ó, que estava defeituoso. Os outros três aí que estão bons eu vou guardar, tá, para eventual caso aí de precisar. Pelo menos o usadinho aí para teste a gente já tem. E esse daqui, pessoal, então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram, ó, deixe seu joinha aí, comente, compartilhe. É muito importante aqui a sua participação, tá? Assim a gente vai saber se tá fazendo bons vídeos para vocês. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!